Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise de binários. A gente continua hoje a nossa sequência de aulas sobre assembly, na arquitetura x86-64. Essa é a parte 9. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a gente faz para implementar loops, por exemplo, loops na linguagem C em assembly. Tá? Então a gente vai estudar como é que a gente implementa loop for, loop while, do while em assembly, tá bom? Então vamos lá. Bom, então na linguagem C, e em várias outras linguagens também, na maioria das linguagens, existem algumas construções que servem para a gente repetir um determinado conjunto de instruções, e essas construções são chamadas de loops. Então a gente tem o loop for, o loop while e o loop do while. Tá? Na linguagem assembly, a gente não tem construções como essas de maneira direta. Tá? Tem algumas instruções ali, como instrução loop e tal, que fazem coisas parecidas, mas de maneira direta a gente não vai ter ali em assembly algo como for, ou como while, exatamente igual. Então a gente vai ter que implementar, quando a gente usa o for na linguagem C, o compilador ele vai gerar um código em assembly que tem o mesmo comportamento do for, mas obviamente não usa nada chamado for. Ele vai usar basicamente as instruções que a gente viu até agora, instruções basicamente de jump, tá? Para poder implementar isso. Então a gente vai estudar como cada uma dessas construções, for, while e do while, são implementadas em assembly a partir de códigos escritos na linguagem C. Para começar, a gente vai estudar a implementação dos loops do while. Tá? Então, um loop do while, ele é ele começa com a palavra-chave do, e aí aqui você vai ter um bloco de código e depois vem o while, tá? Com uma expressão teste. Então, basicamente, você vai executar esse bloco de código pelo menos uma vez, tá? E depois você vai executar tantas vezes quanto a expressão test expression tiver resultado positivo. Então, enquanto essa instrução test expression aqui tiver resultado positivo, você vai executar o bloco de código do loop, tá? O que é específico do while é que o bloco de código ele é executado pelo menos uma vez. A gente vai ver que nos outros loops isso não acontece, O bloco de código ele pode nunca executar. No do while é garantido que pelo menos uma vez o bloco de código vai ser executado, porque o teste do test expression ele é feito depois da execução do bloco de código. Então, primeiro eu executo, depois eu testo para ver se eu continuo executando ou não. Tá? Então, depois a gente vai ver dos outros loops que a condição é testada antes do bloco de código, e aí por isso pode ser que você nunca atenda aquela condição e, por consequência, você nunca execute o bloco de código. Tá? Mas no caso do while, não é assim que funciona. Você sempre vai executar pelo menos uma vez o bloco de código. Bom, a gente pode reescrever esse bloco do while, utilizando o goTo. Tá? Repara que a gente está sempre utilizando o goTo como algo intermediário entre o código em C e o assembly, porque o goTo ele tem uma semântica parecida com os jumps. Então, quando eu reimplemento o código em C usando o goTo, eu já estou mais próximo da lógica que o código em assembly vai seguir. Então, como é que eu faço aqui? Eu tenho o bloco de código do loop, ele está aqui. Você vai executar ele pelo menos uma vez, depois você vai entrar na expressão teste aqui. Se a expressão teste for verdadeira, eu vou dar um goTo para loop e vou executar de novo o bloco de código. Enquanto essa expressão teste for verdadeira, eu fico dando goTo para o loop e voltando aqui executando o bloco de código novamente. Tá? Quando essa expressão for falsa, aí eu saio, não executo o goTo e continuo a execução saindo do loop. Então, a lógica da implementação do while em assembly é essa aqui. Só que, obviamente, aqui a gente não está usando as instruções em assembly ainda. A gente ainda está implementando em C, só que usando a ideia do goTo. Tá? Mas a lógica, a semântica do código vai ser exatamente como essa que está aqui.
Então vamos ver um exemplo e aí a gente vai ver como é que isso vai gerar um código em assembly, né? Então o que eu tenho aqui é uma função que calcula o fatorial de um número, né? Então, lembrando, né? Um fatorial de um número, por exemplo, 5 fatorial, ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? N fatorial vai ser sempre igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes e assim em diante até 1. Tá? Então, o fatorial de um número é basicamente isso, eu fazendo um produto, né, do n vezes n menos 1, n menos 2 e assim até o final. Tá? Então, essa função aqui ela calcula o fatorial de um número desde que o n não seja zero. Tá? O n tem que ser maior que zero. Então, essa função não funciona para se n for igual a zero. Então, eu começo aqui fazendo um resultado ser igual a 1. Né? E aí eu vou fazer um do while. Dentro do while, eu vou multiplicar o resultado pelo valor de n e vou decrementando o valor de n. Então, o valor de n começa, enfim, no próprio valor que você passou como parâmetro, por exemplo, 5. Né? Vou entrar no do while, o resultado vai ser multiplicado pelo valor de n e guardado em resultado. Né? Como o resultado começa em 1, então o primeiro valor do resultado aqui é o próprio n, né? O 5. Depois eu decremento o n, né? Então o n era 5, vira 4. Executo o loop de novo porque 4 é maior do que 1. Né? Aí eu vou multiplicar o resultado pelo novo n. Então o resultado era 5, né? Multiplicado pelo novo n, que é 4. Vou diminuir o valor do n, vai virar 3. Né? Como é maior do que 1, executo novamente. Então o resultado agora vai ser a multiplicação do resultado vezes o novo n, que é 3. Então o resultado atualmente é 5 vezes 4 vezes o novo n, 5 vezes 4 vezes 3. E ele vai fazendo isso até que o valor do n se torna 1. Né? Então eu já vou ter multiplicado por 2 aqui e o valor do n vai ter virado 1. Nesse momento, o n não é maior do que 1. Como o n não é maior do que 1, eu não executo o loop de novo e vou retornar. Ah, professor, mas não tem um 1 aqui. Né? Eu não multipliquei por 1. Aí não precisa, né? Porque a multiplicação por 1, o 1 vai ser o elemento neutro ali da multiplicação. Né? Então, se multiplicar por 1 ou não multiplicar por 1, você não altera o resultado. Tá? Então, essa função ela faz esse cálculo do fatorial. Tá? Isso está em C, implementação normal utilizando do while. Agora a gente vai fazer uma etapa onde a gente vai ver o mesmo código, só que utilizando goTo. Né? Então aqui é a mesma função, só que a gente está utilizando o goTo. Então repara, ó, o result é inicializado como 1 do mesmo jeito. Né? Só que aqui eu não tenho mais do while, então eu tenho o loop, caracterizado por esse label aqui. Aqui eu tenho o corpo do loop, né? O corpo do loop é isso aqui, né? O corpo do loop. E aqui eu tenho o teste do loop. Então esse cara aqui é o teste do loop. Né? Então eu vou executando, executo o corpo do loop uma vez, como é o caso do while. Né? Depois eu vou testar, para ver se eu continuo executando ou não o corpo do loop. Se eu tiver que continuar executando o corpo do loop, eu faço um goTo para loop e volto a executar o corpo do loop. E vou fazendo isso até que o valor de n seja menor ou igual a 1. Né? No caso aqui vai ser igual a 1. Né? E aí eu saio e retorno. Tá? Então esta função aqui, ela tem o mesmo comportamento desta função aqui, só que aqui eu utilizei o goTo e essa lógica está mais próxima do código em assembly, que é o que a gente vai ver agora. Então tá aqui o código que foi compilado em assembly. Tá? Primeiro, eu tenho a movimentação do valor 1 para EAX, que é equivalente a esse result igual a 1 aqui em cima. Tá? Depois eu tenho um ponto L2, que é o label, para onde eu vou dar um jump. Esse cara aqui é o corpo do loop. Então aqui a gente tem o corpo do loop. E aqui eu vou ter o teste, né? A comparação. Esse cara aqui é o teste do loop.
Vou colocar esses dois juntos, né? Porque isso aqui é o goTo junto com o teste, né? Então, esse aqui vai ser o teste do loop. Então, eu vou executar o corpo do loop, né? Que é multiplicar RDI por RX e colocar o resultado em RX. Depois subtrair 1 de RDI, que é o valor de N, né? Então, isso aqui é N igual a N menos 1, né? Vou comparar o RDI com 1 para ver, e aí eu vou fazer o jump para L2, né? Se maior, ou seja, se o valor de RDI, que é N, for maior do que 1. E aí eu vou para o corpo do loop de novo. Tá? Então, esse código aqui, usando o goTo, ele é muito parecido com esse código em assembly. A única diferença é que esses duas carinhas aqui, ó, né, que é o goTo e o if, né, eles são transformados nas instruções CMP, Q e JG. Tá? Mas o restante do código é muito parecido, obviamente que em assembly, né, usando as instruções em assembly, mas a lógica é mais ou menos a mesma do nosso goTo, do nosso fatorial usando goTo. Tá? Então vamos ver um exercício aqui. Observe abaixo o código em C e sua versão compilada para assembly e faça o que se pede. Então está o código aqui em C, né, usando do while, e aqui a gente tem o código em assembly. Aí a primeira coisa que ele está perguntando para mim, quais registradores são usados para as variáveis x, y e n, né? Como o compilador eliminou a necessidade do ponteiro p e da dereferenciação do ponteiro, né? Então aqui você vai reparar o seguinte, a gente tem um ponteiro aqui, ó. A gente tem esse ponteiro aqui, e aqui nessa linha aqui a gente tem o que a gente chama de dereferenciação do ponteiro. Então esse ponteiro p aqui, ele está recebendo o endereço de memória da variável x, né? Então ele está apontando para o mesmo lugar na memória que a variável x está apontando, né? O que supõe, então, que a variável x teria que estar armazenada na memória, né? E, além disso, aqui embaixo, ele está indo lá na memória, onde a variável x está, pegando o valor da variável x e somando mais 1. É isso que ele está fazendo aqui. Tá? Se você olhar para esse código que está aqui em assembly, né, você vai reparar que não tem acesso à memória. Tá? Então, apesar da variável x para o código em C ter que estar na memória, né, porque eu estou usando um ponteiro para receber o endereço de memória dessa variável x, né? Então, essa variável x deveria ter sido armazenada na memória e não num registrador. E aqui eu estaria acessando a memória para poder obter o valor da variável x. No código em assembly, você não tem acesso à memória. Tá? Então, a pergunta da letra B é como o compilador eliminou a necessidade do ponteiro p e da dereferenciação do ponteiro asterisco p++ aqui. Se você olhar, não tem nada disso aqui no código em assembly. Né? E a letra C, adicione anotações ao código em assembly para descrever sua operação. Tá? Bom, então pausa o vídeo, tenta fazer esse exercício, né, responder essas 3 questões aí, e a gente volta e resolve junto. Tá? Então vai lá. Beleza, vamos voltar aqui, vamos analisar o código em assembly, né, e a gente vai tentando verificar a correspondência desse código em assembly com o código em C. O código em assembly ele começa com uma movimentação de dados do RDI para o RX. A essa altura do campeonato, a gente já sabe que o registrador RDI ele contém o primeiro parâmetro da função. Então, o x aqui, ó, em tese, ele estaria aqui no registrador RDI. Estaria no registrador RDI. Então, eu estou movendo o RDI para o RX. Né? Então, o registrador RX já está meio claro para mim, porque repara o que eu retorno aqui em C. Né? Eu estou retornando o valor de x. Né? E quando você tem uma função, você sempre retorna o valor de RX. Né? O retorno da função ele é passado pelo registrador RX. Então, o que ele está fazendo? Ele está mandando o valor de RDI para RX. Né? Então, o registrador que vai representar a variável x aqui no assembly é o RX. Então, aqui ó, o x
é o registrador RAX. Tá? Então, o que ele está fazendo é basicamente fazendo RAX igual a x. Tá? Estou copiando o valor da variável x para dentro do registrador RAX. A partir desse ponto, o registrador RAX é a variável x. Então, já vou até associar aqui, ó, variável x, registrador RAX. É melhor do que fazer como eu fiz aqui. Bom, depois eu estou pegando o valor de RDI e jogando para RCX. Né? Estou jogando para RCX. Então, vamos dizer aqui que o R, por enquanto, vamos tentar dar um nome para esse RCX aqui. Vamos dizer que RCX é uma variável temporária T. Né? Então, o que eu estou fazendo nessa linha de código aqui? Eu estou fazendo T igual a X. Tá? Se a gente olhar para essa outra linha aqui, que é de multiplicação, ele está fazendo T igual a T que multiplica o valor de RDI, que é x, né? Então, isso aqui é igual a x vezes x. Repara que x vezes x é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó, e atribuindo a variável y. Então, esse t aqui, ao invés de ser t, ele é y. Então, essa linha de código aqui, vou apagar essa aqui, essa linha de código aqui, o que ela está fazendo, na verdade, é y igual a x vezes x. Tá? Bom, e agora nessa outra linha de código aqui de baixo, né? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um load effective address, né? Que basicamente vai pegar e vai somar o valor de RDI com o valor de RDI. Então, isso aqui equivale a multiplicar o valor de RDI por 2 e vai colocar o valor no RDX. Se você olhar, o que está multiplicando o x por 2, né, que é o valor que está associado ao RDI, né, o RDI está associado ao x, né? Então, esse cara basicamente está multiplicando o x por 2 e está colocando em RDX. Então, aqui eu multiplico o x por 2 e coloco em n. Então, aqui, ó, isso aqui é n igual a 2 vezes x. E a minha variável n, então, ela está associada com o registrador RDX. E aí já respondi a questão aqui da letra A. Tá? Vamos continuar analisando o código aqui em Assembly, né, para a gente ver o que ele faz, e aí a gente vai conseguir responder a letra B. Né? Bom, eu tenho um loop aqui, né, que é o loop representado pelo do while. Né? A gente sabe que a gente tem um conjunto, essas duas instruções aqui, elas vão representar o corpo do loop. E essas duas aqui, juntas, né, vão ser o teste do loop. Tá? Então, vamos ver o que é feito no corpo do loop. Ó. Aqui eu tenho um load effective address. Né? Basicamente, o que esse load effective address está fazendo é pegar o valor de RCX, somar com o valor de RAX, somar mais um e colocar no registrador RAX. Né? A gente já viu que o RAX é o x, né? Então, isso aqui é x é igual ao valor de x, né? Porque o RAX está aqui dentro, mais o RCX. Quem é o RCX? É o y, mais 1. Então, é isso que essa linha aqui está fazendo. A linha de baixo está fazendo RDX menos 1. O RDX é o n, né? Então, isso aqui é n igual a n menos 1. Que é a mesma coisa que n menos menos, tá? N menos menos é a mesma coisa que n igual a n menos 1. Então, você repara que essa instrução aqui, essa instrução aqui em C, é a mesma coisa que x igual a x mais y. E esse cara aqui é a mesma coisa que n igual a n menos 1. Tá? Então, x igual a x mais y eu meio que tenho aqui, nessa linha aqui. E n igual a n menos 1 eu meio que tenho aqui, nessa linha aqui. Tá? Aqui é um teste, né? Que ele vai testar o RDX, vai fazer um teste com RDX e RDX e dar um jump greater, que basicamente ele está pulando para L2 se o valor de RDX for maior que 0, que é justamente esse teste aqui do while. Tá?
Então vamos tentar responder a letra B. A gente já destrinchou o código em assembly. Vamos tentar responder a letra B. Repara o seguinte, esse código aqui, essa linha aqui, né, ele faz com que o ponteiro ele aponte para o mesmo lugar na memória que o X. Ou seja, o X e o P vão basicamente estar basicamente apontando para o mesmo lugar na memória. Então, quando eu faço essa dereferenciação aqui do P e faço mais, que é equivalente a somar mais 1, né? Eu, na verdade, estou pegando o dado que está lá na memória do X, somando mais 1 e colocando de volta lá na memória do X. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer X igual a X mais 1. Essa linha aqui é a mesma coisa que fazer X igual a X mais 1. Eu pego o valor do X, somo mais 1 e coloco no lugar do X de novo. Tá? Então, o que acontece? Se eu estou fazendo nessa linha aqui X igual a X mais Y, e nessa linha eu basicamente estou pegando o valor de X e somando mais 1, eu poderia, nessa mesma linha aqui, já somar mais 1 e eliminar essa linha que está aqui. Tá? Se eu elimino essa linha que está aqui, eu elimino a necessidade do ponteiro também, porque aí não uso mais o ponteiro para nada. Tá? Se eu faço essa eliminação, o resultado fica exatamente o que está aqui em assembly. Ó. X igual a X mais Y mais 1, N igual a N menos 1. Então, por que eu não tenho o ponteiro P e não tenho essa dereferenciação aqui do ponteiro? Porque eu não preciso. Porque tudo que ele está fazendo é equivalente a fazer X igual a X mais 1. E é muito melhor eu trabalhar com um registrador, e aí se eu não tenho esse ponteiro aqui, eu posso fazer com que o X esteja na memória, esteja no registrador e não na memória do computador. Né? Então é muito mais rápido eu trabalhar com o registrador do que trabalhar com a memória do computador. Né? Então o compilador ele já otimizou para mim esse código aqui, viu que eu podia eliminar esse acesso à memória e deixou o código mais rápido, trabalhando só com registradores. Tá? Então a razão do compilador ter eliminado é essa. É porque esse acesso à memória ele era desnecessário. Eu pude eliminar ele e deixar o código mais performático. Tá bom? E a letra C adiciona anotações ao código em assembly para descrever a sua operação. Eu já fiz isso aqui com vocês. Tá? Bom, implementação do loop while. A diferença dos loops while para os loops do while é que no do while você vai executar o corpo do loop pelo menos uma vez. Tá? É garantido que você vai executar o corpo do loop pelo menos uma vez. Porque o teste, o condicional, ele é avaliado no final do loop. Então você executa o corpo, depois você testa para ver se continua executando o corpo. No while é diferente. No while primeiro você testa para ver se vai executar o corpo. Depois você executa o corpo. Então pode ser que o teste falhe já na primeira tentativa. E aí você nunca execute o corpo do loop. Tá? Então a diferença é basicamente essa. No while você pode nunca executar o corpo do loop, porque o teste é feito no início, antes de você executar o corpo. E o do while, você obrigatoriamente vai ter que executar o corpo do loop pelo menos uma vez. Tá? Porque o teste é feito depois que você já executou o corpo do loop. Tá? Bom, a estrutura de um loop while está sendo mostrado aqui para gente. Né? Você tem a palavra-chave while, dentro uma expressão teste que vai retornar um valor que pode ser considerado verdadeiro ou falso. Tá? E o corpo do loop. Toda vez que você for executar o corpo do loop, a expressão teste aqui ela é avaliada. Se ela for verdadeira, o corpo do loop vai ser executado. Se ela for falsa, você sai do loop e executa a instrução seguinte ao loop. Tá? Existem algumas maneiras de a gente fazer a tradução dos loops while para assembly. Né? E o GCC normalmente utiliza duas dessas maneiras, dependendo das opções de otimização que você escolha na hora que está compilando. A primeira maneira é o que a gente chama de jump to middle. Né? Ele vai pular para o meio, né? Que basicamente você coloca
um jump aqui, logo no início do loop, né? Para a expressão de teste. Então você vê que aqui você tem um goTo direto, incondicional, né? Você tem um goTo direto, incondicional para expressão de teste. Daí, se a expressão de teste for verdadeira, né? Se esse if aqui for bem sucedido, né? Aí ele vai fazer um jump para o corpo do loop. Então você faz um jump incondicional, aqui no caso sendo representado pelo goTo, né? Você faz um jump incondicional para o teste da expressão, avalia o valor dela, se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, você pula para dentro do corpo do loop. Vai executar o corpo do loop. Depois que executar o corpo do loop, você vai chegar no teste de novo. Tá? Porque aí é sequencial, né? Você vai executar daqui até... você vai executar o corpo do loop e depois você vai vir aqui para baixo, né? E vai executar a próxima instrução. Tá? Então, isso que é o jump to middle. Você faz um jump incondicional para a expressão de teste da condição do loop, né? Se a condição for bem sucedida, você faz um jump para o corpo do loop. Se ela não for bem sucedida, você continua a execução dali para baixo, né? E aí, depois que você executou o corpo do loop, você de novo vai cair na expressão de teste. Tá? Então a gente chama isso de jump to middle. E a segunda maneira da gente fazer a implementação é a gente basear a implementação em um goTo. Tá? Então como é que funciona? A única diferença do while para o do while está na primeira vez que você chega no loop. Na primeira vez que você chega no loop, no do while você executa o corpo do loop. No while você testa a expressão. Então o que a gente faz aqui para implementar, né? Eu transformo o while num do while. Ou seja, primeiro eu faço um teste da expressão, né? Se a expressão, né, se a expressão condicional aqui não for bem sucedida, eu dou um goTo para done, que vai pular para depois do loop, né? Então, se esse cara aqui for bem sucedido, ele pula para depois do loop, né? Se, por outro lado, o teste for bem sucedido, eu inicio um do while. Aí eu vou executar o corpo do loop, depois eu testo a expressão e fico fazendo esse loop, no caso do while. Então, para implementar esse cara aqui, eu tenho que transformar o do while, né? Eu tenho esse if aqui, que eu mantenho, tá aqui, né? O if. E aí eu vou ter que transformar o do while da maneira como a gente já viu, né? A implementação de do while. Eu vou ter aqui o corpo do loop, vou testar a expressão e vou dar um goTo para loop se a expressão for bem sucedida. Tá? A gente chama isso de guarded do, né? Porque é um do while guardado pelo teste, pelo if aqui, que você faz antes. Tá? Então você testa a expressão antes, né? E dá um jump para o fim do loop, né? Para depois do loop, se essa expressão não for bem sucedida. Então você garante que o corpo do loop não vai ser executado caso a expressão não seja bem sucedida. Depois você faz um do while, né? E aí você vai implementar o do while da maneira como a gente já viu antes. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Usando a estratégia jump to middle, né? Então eu tenho essa função que calcula o fatorial do número n, né? Usando um loop while, né? Então eu recebo como parâmetro esse n, tem uma variável result igual a 1 aqui. Então enquanto o n for maior do que 1, eu vou entrar aqui no loop, vou multiplicar o n por resultado, vou fazer n igual a n menos 1, e aí eu vou ficar aqui dentro desse loop até que o n atinja o valor 1. Né? Aí eu vou retornar. Então vamos ver como é que esse cara vai ser compilado para assembly, né? Antes da gente ver em assembly, eu tenho a versão usando o goTo desse cara aqui, né? Então long result igual a 1, né? Aí eu vou fazer, como é um jump to middle, eu faço um goTo para teste. Esse cara vai vir para cá. Vou testar a condição, n maior que 1. Se a condição for bem sucedida, eu vou fazer um jump para o loop. Vou ficar executando o corpo do loop, depois eu caio no teste de novo, e aí se for bem sucedido eu dou um jump de novo. Então isso aqui vai formar o loop, tá vendo?
A execução ela vai descendo, vai chegar uma hora que ela vai chegar no teste. Se a condição for bem sucedida, dou um jump pro loop de novo. Obviamente que essa função aqui ela ainda está implementada em C, ela não está em assembly, mas ela já determina a lógica do código em assembly. A lógica do código em assembly vai seguir essa estrutura aqui. E aqui está o código em assembly. Atenção para o fato de que esse código foi gerado, né, a partir foi gerado pelo GCC usando a diretiva de otimização aqui, né, a opção de otimização -O maiúsculo G, né? E aí ele usou esse jump to middle. Então aqui, repara, ó, move 1 para EAX é essa instrução aqui, né? Depois ele faz um jump para L5. No jump para L5 ele vai testar a condição, né? RDI com 1 e vai fazer um jump se greater, ou seja, se RDI é maior que 1 e RDI é o N, né? Se for maior do que 1, ele faz um jump para L6. Então esse cara aqui vai fazer um jump para o corpo do loop. E no corpo do loop você tem a multiplicação de RDI por RX, que é basicamente isso aqui, né? Depois você tem a subtração, que seria isso aqui. E aí você cai na comparação de novo. Se bater, se for bem sucedido, você vai para o corpo do loop de novo. Tá? Então a gente tem um jump para o teste, faz o teste, avalia e vai para o loop. E aí começa um do while. Na verdade, essa parte aqui... Essa parte aqui do código, né? Código em assembly, é a implementação de um do while. A única coisa que o while adicionou aqui foi esse jump para comparação. Então, isso foi a única coisa que a gente teve que alterar realmente para poder fazer um jump to middle usando o while, tá? Bom, exercício. O código assembly abaixo foi obtido a partir da compilação do código em C com a opção "-OG". Sabendo disso, complete o código em C, né? Então a gente já sabe que utilizando a opção "-OG" aqui, né, "-O maiúsculo G", ele vai implementar um jump to middle, tá? Então a gente tem uma inicialização da variável result aqui, né, que pelo que a gente pode olhar aqui é essa linha aqui, o moveL, né? Então eu estou movendo 1 para EAX, então a minha variável R AX é a variável que está associado, é o registrador que está associado à variável result, né? Então aqui eu estou movendo 1 para result, então result igual a 1 no código em assembly. Tá? Eu esqueci de pedir para vocês pararem o vídeo, né? Então se vocês não pararam ainda, eu já roubei aqui, fiz a primeira linha aqui do código em C, né? Mas para o vídeo, tenta fazer o resto, né, sozinho. E depois você volta e a gente continua, tá bom? Então vai lá. Bom, continuando. Então a gente já fez aqui, né? Fez o result igual a 1. Depois eu tenho um jump para L2, né? Vou fazer um jump para L2, que é a implementação do while, né? Esse aqui é o jump to middle. Então vou fazer uma comparação aqui entre RSI e RDI e depois vou fazer um jump se less, né? Bom, RDI é o A, ele está dizendo aqui, e o RSI é o B, né? E eu vou fazer um jump se less aqui para L3, que é isso aqui. Então vou fazer esse jump se o valor de RDI é maior que RSI, ou seja, se A é maior, aliás, menor, desculpa. Se A é menor do que B. Então esse jump aqui para L3 é less, né? Então esse RDI é menor que RSI. Então se A é menor que B. Então o meu while aqui, a condição vai ser se A menor que B. E aí no corpo do loop, ele faz um... Eu vou apagar aqui a setinha para ficar mais fácil de escrever aqui, né? Ele faz um load effective address, colocando o resultado em RDX, né? Depois multiplica pelo valor de RAX. Então vamos chamar isso aqui, o RDX, de uma variável temporária T,
Então isso aqui é T igual a RDI mais RSI, né? Que é A mais B. Depois ele vai pegar o valor de RDX e vai multiplicar no valor de RAX. A gente já viu que RAX é result, né? E vai colocar o resultado em RAX. Então isso aqui é result é igual a result vezes o T, que é A mais B. A gente pode escrever essa mesma expressão aqui dessa maneira aqui também, ó, result vezes igual A mais B, tá? Que vai dar no mesmo que isso aqui. Então eu vou fazer result, só que aqui ele já tem o igual, né? Ele não está com vezes igual. Então eu vou fazer o primeiro caso aqui. Result vezes A mais B. Depois ele vai adicionar 1 ao RDI, né? O RDI é o A. Então ele vai somar mais 1 ao A. Então é A igual a A mais 1. E ele retorna o result. Tá? Então destrinchamos aqui o código todo em assembly. E conseguimos gerar, a partir do código assembly, um código em C. Tá bom? Repara que quando a gente faz isso, pessoal, a gente pega o código em assembly e gera o código em C, a gente está fazendo um processo chamado de decompilação. Tá? Então a gente está pegando um código em assembly e transformando isso num código em C. A decompilação, algumas ferramentas elas fazem isso para a gente. Tá? Quando a gente pega faz o disassemble de um programa, né, que é transformar o programa em assembly, você tem algumas ferramentas como o IDA Pro e o Ghidra, que eles fazem a decompilação para a gente. Então eles partem de um código assembly e geram um código em C. Obviamente que aqui a gente tem os símbolos já do programa, né? A gente sabe qual é o nome da variável que está aqui, a gente sabe qual é o nome da variável que está aqui, a gente sabe qual é o nome dessa variável, result, né? Quando a gente faz a decompilação efetivamente, a gente não tem mais essas informações normalmente. A gente não tem mais os símbolos do programa. Tá? Às vezes tem, tá? Mas é mais comum a gente não ter, né, os símbolos do programa. Então, na hora que faz a decompilação, essas variáveis ficam com nomes todos malucos, né, quando você vai ver efetivamente na prática. Tá? Mas aqui pra gente, vamos dizer que a gente sabe quais são os símbolos do programa e aí a decompilação fica um pouco mais fácil. Bom, então vamos ver agora como é que funciona a implementação do loop while, só que usando a segunda técnica, né, o que a gente chama de guarded do. Então, de novo, eu tenho o mesmo programa aqui, a mesma função, né, do cálculo do fatorial, né, mesmo código. E aqui eu tenho a versão dele utilizando o guarded do, né, mas aqui implementado em GoTo ainda. Então a ideia do guarded do é simples, né? Eu vou fazer um if, né? E eu vou fazer um if para testar a primeira condição, né? Se a condição for falsa, eu já termino aqui o loop, né? Então se a condição aqui for falsa, né, eu vou fazer o GoTo para done e eu termino o programa. Se a condição for verdadeira, eu vou entrar no do while, né? Então, isso aqui é o do while normal. Aí eu executo o corpo do loop, testo a condição. Se a condição for verdadeira, eu volto aqui para a execução do corpo do loop. Então, eu vou ficar num do while aqui se eu tiver passado dessa guarda aqui, né? Desse teste, dessa condição inicial aqui, tá? O código em assembly, né? Então, eu vou fazer a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, nesse caso, é fazendo o teste, né? O teste inicial. Então, eu vou testar, aqui eu faço uma comparação de RDI com 1 e vou dar um jump less or equal. Então, eu vou dar um jump para cá, para o 7, né? Vou dar esse jump se o valor de RDI é menor ou igual a 1. Né? Quem é RDI é N.
Então, se n menor ou igual a 1, eu faço esse jump para cá. Uma vez que eu não fiz o jump, né, que o valor de n ele não é menor ou igual a 1, né, eu vou continuar a execução. Então, eu vou executar o move L, movendo 1 para EAX. Né? Repare que aqui, se o valor de n for menor ou igual a 1, eu também vou fazer a movimentação de 1 para EAX, ó, e vou retornar. Porque se eu terminar, né, se o valor de n for menor ou igual a 1, o que vai ser retornado é result igual a 1, tá vendo? Então, eu tenho que retornar isso aqui embaixo. Então, ele está movendo 1 para result, né, para o valor do resultado, e retornando. Porque eu ainda não tinha feito isso aqui. Eu ainda não tinha feito essa movimentação de 1 para RX. Né? Eu não sei exatamente por que o compilador ele escolheu não fazer essa movimentação aqui logo no início, né? Movimentação de 1 para EAX logo no início, e aí fazer o jump direto para retorno. Né? Eu acho que talvez para não usar aquele happy hatch, né, que a gente tinha que usar para evitar de cair dentro de um hatch a partir de um jump. Né? Talvez tenha sido por isso que ele tenha evitado de colocar, de fazer esse move de 1 para EAX aqui em cima, e aí depois ter feito o jump direto para hatch. Né? Imagino que tenha sido por isso. Bom, e aí se eu não pular para jump, se eu não pular para done, né, se eu não terminar, porque a condição não foi n maior que 1, não n menor ou igual a 1, eu vou mover o 1 para EAX, né, para o result, e aí eu vou cair num do while. Então isso aqui é um do while. Isso aqui é um do while. Tá? Então, o corpo do loop é isso que está aqui, né? São essas duas instruções aqui, basicamente, né? Esse aqui é o corpo. Esse cara aqui é o teste, né? Então, eu vou chamar isso aqui de corpo. Isso aqui é o teste. Né? E eu vou ficar executando esse do while. Então, você vê a multiplicação, né, do result por n. Depois você tem a subtração de 1 do RDI, que é o n. Né? E aí você faz o teste para saber se o n ele é maior que 1. Né? Faz jumps not equal, né? Se não é igual a 1, ele vai pular para cá para cima. Não tem como, nesse caso aqui, nesse ponto, não tem como o n, como o n está sendo sempre decrementado, né? Não tem como ele chegar a ser menor do que 1, porque quando ele chegar igual a 1, eu já termino o programa. Né? Então, por isso que ele está fazendo esse teste not equal aqui para o valor de 1. Né? Se n é diferente de 1, volte. Porque eu vou parar efetivamente quando o n chegar em 1. Eu comecei em n em um determinado valor e fui decrementando. Então eu vou terminar o loop efetivamente quando o n chegar no valor 1. E aí eu tenho o happy hatch aqui, tive que colocar o happy, né, por conta de eu chegar no hatch através de um jump. Né? E aí eu precisei colocar o happy por conta daquelas questões da AMD. Esse código aqui foi compilado por uma máquina baseada na AMD, né? Então eu tive que colocar esse happy. Né? E aí finaliza. Então eu vou ficar nesse loop aqui o tempo todo. Tá? Até acabar a condição, até que n seja igual a 1. Tá? Então as implementações são relativamente parecidas. Né? Em um dos casos, você faria um jump para fim. Né? Nesse caso, você faz um jump para fim aqui, para acabou. Né? E eu deixo o do while comendo solto aqui no meio. E no primeiro caso lá, que é o jump to middle, você faz um jump para o teste. Se o teste for verdadeiro, você vai executar o loop. Né? Exercício 3. O código em assembly abaixo foi obtido a partir da compilação do código em C com a opção "-O1". Esse é um detalhe, né? Esse cara aqui, você passa a opção de otimização "-O1" para ele poder gerar o guarded do. Sabendo disso, complete o código em C. Então eu sei que ele foi gerado com a opção "-O1", então ele está usando um guarded do aqui. Né? Então aqui tem a mesma estrutura do código anterior, tá? Você vai ver que tem o teste aqui, que vai fazer o jump para
para done, né, caso a condição não seja atendida. E você tem esse move key aqui, que é o início aqui do long result, né? Enfim, de novo eu tô esquecendo de pedir para vocês pararem o vídeo para vocês tentarem fazer sozinhos. Tentem fazer sozinhos e aí depois reiniciem o vídeo. Bom, então aqui é a instrução de movimentação, né? Aqui, na verdade, eu estou movimentando o valor de RSI para RX, onde RX aqui vai estar associado com a variável result. Tá? Então aqui eu estou movendo RSI para RX. RSI é B. Então isso aqui é result igual a B. Né? Coloquei o valor de B. Porque se eu não executar o corpo do while nenhuma vez, eu vou retornar justamente o valor de B aqui, retornando o result. Tá? Então vou fazer o teste aqui, né? Qual é o teste que eu estou fazendo? Estou repetindo aqui o RSI 2 vezes, né? E estou fazendo um jump less or equal para L8, né? Estou fazendo um jump less or equal para L8. Né? Se eu estou fazendo um jump less or equal para o fim do loop, né? Para entrar no loop, o teste deveria ser greater, né? E como eu estou fazendo um teste Q aqui, RSI, RSI, o que eu estou, na verdade, testando é se o valor de RSI é maior do que zero. Tá? Então, aqui o while é se o valor de RSI é maior que zero, ou seja, se B é maior que zero. Então, esse é o teste do while. Tá? Bom, se eu entrar no loop, o corpo do loop está aqui. Ó. Esse é o corpo do loop. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele faz uma multiplicação, né, de RAX com RDI. Né? Então, esse cara aqui, basicamente, o que ele está fazendo é multiplicando o valor de RAX pelo valor de RDI. E o RAX a gente já viu que é o result. Né? Então, isso aqui é result vezes o valor de RDI, que é A. E aqui ele está fazendo uma subtração, está subtraindo RDI de RSI. Então, é B menos A. Então, isso aqui é B igual a B menos A. E aí, depois ele retorna. Tá? Então, a gente já conseguiu, basicamente, destrinchar aqui tudo, né? Então, aqui o teste ele acontece de novo. Você vai ver que é o mesmo teste que está lá em cima, né? Teste que RSI, RSI, jump para L7, ele vai pular para o início do corpo do loop. E aí vai ficar nesse loop aqui, né? Vai executar, vai dar um jump, vai executar, vai dar um jump. Tá? Bom, aqui a gente já está num... Esse exercício ele é um pouquinho mais complicado, tá? Não complicado para vocês entenderem a questão do loop, mas entenderem para conseguirem responder a letra C aqui. Então, o código em assembly abaixo foi obtido a partir da compilação do código em C. Sabendo disso, analise o código em assembly e faça o que se pede. Então, eu tenho uma função A aqui que recebe um parâmetro unsigned long aqui, o X, né? A gente sabe que esse cara está associado ao registrador RDI. Long val igual a 0, a gente vai ter um while aqui e vai retornar alguma coisa. Tá? E aí, esse cara foi compilado para esse código em assembly que está aqui. Né? Uma observação aqui é essa instrução shift aqui. A gente normalmente está acostumado, a gente viu, né, a instrução shift tendo dois operandos, né? Tendo um operando que vai dizer quanto deslocamento você vai fazer e um operando que é o registrador aqui no caso, que vai ser o cara que vai ser deslocado, né? Quando você não fornece o número de bits deslocados, é suposto que o valor é 1. Então, esse cara aqui, na verdade, está fazendo um shift de uma posição. Tá? Como é um SHRQ, né? Esse cara está fazendo um shift lógico à direita. Tá? Então, eu estou shiftando um bit à direita de maneira lógica. O que significa de maneira lógica? Significa que eu estou completando os bits que vão saindo do meu número com 0 e não com o valor do bit mais significativo. Tá? Então, o que ele está pedindo para você fazer? Determine qual é o método de tradução de loop foi usado. Né? Então, é um while, a gente usou o quê? Um jump to middle ou um guarded do? Né?
Com base no código em assembly, preenche o restante do código em C. Então, ele quer que você escreva o restante do código em C que está faltando aqui. Tá? E a letra C, explique com suas palavras o que a função fun_a computa. Então, esse é o cara mais chatinho, porque a gente tem que entender ali o que ele está efetivamente fazendo. Né? E vocês vão ver que não é muito fácil você entender isso aqui logo de cara. Tá? Então, pare o vídeo, tente fazer aí, e aí depois volta para a gente continuar. Vai lá. Bom, voltando aqui, vamos lá ver o que está sendo feito aqui no código em assembly. Tá? Eu vou fazer primeiro a letra B, e aí... Vou fazer primeiro a letra B, e aí... dá para fazer primeiro a letra A, mas vamos destrinchar primeiro o código em assembly, e aí a gente vai determinar qual é o tipo de método de tradução que foi utilizado. Então, primeiro eu tenho um moveL aqui, movendo 0 para EAX. Isso já, se eu comparar com essa primeira instrução que tem aqui, que eu estou atribuindo o valor 0 a val, a gente já consegue ter uma ideia que o valor de RAX está associado à variável val. Né? Ele moveu 0 para EAX aqui, não para RAX, apesar do tipo da variável ser long, porque a gente sabe que quando a gente move algum valor para EAX, ele completa o resto dos 32 bits, né, mais significativos do EAX com 0. Né? Então, mover 0 para EAX é equivalente a mover 0 para RAX. Tá? Só que esse cara aqui é a instrução fica um pouquinho menor. Depois eu faço um jump para L5. Ó. E o jump para L5 faz um teste. E aí depois, se esse teste for bem sucedido, ele faz um jump para L6. Então, repara, eu fiz um jump para L6, vou executar, faço um teste, depois faço um jump para L6. Executo, faço um teste para L6. Então, tá na cara que isso aqui é um loop, né? E como eu fiz um jump para o teste, então o que eu tenho aqui, e aí depois do teste eu faço um jump aqui para o meio do loop, né? Então, o que eu tenho aqui é um jump to middle. Jump to middle. Jump to middle, tá? Então eu já consegui responder a letra A. Agora vamos responder a letra B, né? Bom, a primeira coisa que eu vou olhar é qual é o teste que é feito, né? Para eu poder pular para dentro do loop. Ele faz um teste aqui RDI, RDI e pula se não for igual. Não foi igual o quê? Se o valor de RDI não for igual a 0, tá? Quem é RDI é o X. Então, na verdade, ele vai pular para dentro do jump se o X for diferente de 0. Né? Se o valor de X for diferente de 0, ele pula para o jump. Para fazer isso aqui, basta a gente colocar o X aqui, tá? Porque em C, ele já vai testar se o X aqui é diferente de 0. Se o X for diferente de 0, se for igual a 1 ou um valor maior que 1, ele vai entrar no loop, tá? Ele só não vai entrar no loop se o X for 0, colocando o X aqui do jeito que eu coloquei. Então, essa é a minha condição. E o que está aqui dentro do loop? Né? Dentro do loop, eu tenho duas instruções. Né? Primeiro, eu faço um XOR, né? Um XOR-Q, do RDI com o RAX. A gente já viu que o RAX é o val. Né? Então, o que a gente tem aqui é um val. A gente tem duas instruções, tá? Então, vou colocar aqui. A gente tem val igual a val ou exclusivo RDI, que é o X. E depois a gente tem mais uma instrução, que é um shift right aqui em RDI. Né? Então, é X igual a X shift right de uma posição, né? E são essas duas instruções. E no final, ele retorna o quê? Né? A minha função ela sempre ela vai retornar EAX, né? É o RAX. Então, ele está fazendo um AND aqui de 1 com EAX. Então, ele vai retornar aqui, na verdade, um val
AND 1. Tá? Então eu já preenchi aqui todo o código em C a partir do código em assembly. Tá? Bom, a grande dificuldade aqui agora é a gente entender o que esse código está fazendo. Parece um negócio meio maluco, né? Deixa eu escrever aqui um pouquinho melhor, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de escrever o E comercial. Tá. Parece um código meio maluco, né? Eu faço um O exclusivo, faço um shift, depois eu faço um AND, né? Mas a verdade é que esse código aqui, ele tem uma função específica, ele faz algo importante, tá? E algo concreto, né? O que ele faz de algo concreto? Bom, então vamos entender como é que funciona, o que essa função funA efetivamente faz. Para isso, a gente vai utilizar uma técnica chamada, que a gente normalmente chama de chinês, né? Que é executar a função A manualmente, né? Desde o início até o final, e observar como é que ela se comporta, né? Durante a execução. Então, a gente inicialmente tem o valor de x aqui igual a 10110, né? O valor de val está zerado, conforme essa linha aqui, né? Que faz val igual a 0. E eu vou entrar aqui no loop while, eu vou fazer o teste aqui, analisar a expressão teste, né? No caso o x, se é diferente de 0, o x é diferente de 0, então eu vou entrar e vou começar a executar o corpo do loop while. Então essa aqui é a minha primeira rodada de execução, né? Na primeira rodada de execução a gente vai fazer val igual a val ou exclusivo x, então a gente tem que calcular o exclusivo de x e val da rodada anterior, né? Então o x é esse cara aqui e val é esse cara aqui. Calculando o exclusivo de um número com 0, dá o próprio número, né? Então o val aqui é 10110, tá? Esses bits aqui mais à direita, eles estão pintados aqui de vermelho, não é à toa, é porque são os bits que a gente tem que se preocupar. Na realidade, eu estou mais interessado no bit mais à direita da variável val. Então, nesse caso específico, nessa rodada, esse bit, né, que a gente está chamando de val 0, que é o bit 0 do número que está em val, é igual ao x0. É esse bit aqui, que é o bit mais à direita de x também. Tá? Então, fazendo esse O exclusivo aqui, o resultado da variável val é esse número que está aqui, e o bit mais à direita dele, né, o bit menos significativo, ele é 0, que é igual ao x0. Tá? É o mesmo valor do x0 aqui. Tá? Bom, aí a próxima etapa é fazer o deslocamento de um bit à direita da variável x. Né? Então eu vou deslocar um bit para a direita e esse deslocamento ele é lógico. Né? Então eu vou colocar 0 no lugar dos valores à direita, na esquerda. Né? Então o valor de x vai ficar 01011, porque eu desloquei um bit para a direita, todos os bits que estão aqui, e esse 0 aqui ele se perdeu, ele saiu do número e um 0 entrou no lado esquerdo aqui no lugar. Tá? A próxima etapa é fazer a avaliação do teste da expressão aqui do loop, né, para ver se eu continuo no loop ou não. Então eu vou verificar se x é diferente de 0, nesse caso x é diferente de 0 e eu começo uma nova rodada. Eu novamente vou fazer o O exclusivo de x e val, nesse caso da rodada 1, né? Então, fazendo esse O exclusivo vai ser 0 O exclusivo 1, 1. 1 O exclusivo 0, 1. 0 O exclusivo 1, 1. Então, 1, 1, 1. 1 O exclusivo 1, 0. E 1 O exclusivo 0, 1. Então, o número que fica aqui é 1, 1, 1, 0, 1. Tá? Então, fiz o cálculo aqui do O exclusivo. Se a gente for analisar esse bit aqui, o mais à direita, né, o bit 0 da variável val, agora eu estou fazendo esse valor do bit 0 aqui, ele vai ser o valor do bit 0 que tinha na variável val anteriormente, ou exclusivo com quem? Com o segundo bit da variável x, né, o bit 1 da variável x, esse cara que está aqui. Então, é um ou exclusivo do bit 0 da variável val que estava anteriormente, com o segundo bit mais à direita aqui, o bit 1, né, da variável x. Como o valor que estava desse bit 0 aqui em val era x0,
Então, o valor do bit 0 da variável val agora vai ser o x0, que era o valor anterior, ou exclusivo, o bit 1 da variável x. Então, o val 0, este bit aqui, ele é dado por x0 ou exclusivo x1, tá? Até esse ponto. Depois a gente vai deslocar a variável x mais um bit para a direita, né? Então, o valor de x fica esse que está aqui, deslocado mais um bit para a direita. Depois eu vou voltar e vou testar de novo a minha expressão teste para ver se eu continuo no loop ou não. Como x é diferente de 0, eu continuo no loop e eu vou iniciar mais uma rodada, tá? Bom, vou calcular o exclusivo de val com x, né? Então, de novo, 1 o exclusivo 0 é 1, 1 o exclusivo 0 é 1, 1 o exclusivo 1 é 0, 0 o exclusivo 0 é 0, 1 o exclusivo 1 é 0. Então, fica 1, 1, 0, 0, 0, né? Que é o valor que está aqui embaixo. Observando de novo, o valor do bit 0 da variável val é dado pelo valor do bit 0 que estava anteriormente, que era x0 ou exclusivo x1, ou exclusivo com esse cara. Quem é esse cara? Se você reparar, ele é o bit 2 aqui do x, né? Ele é o 0, 1, 2. É esse carinha que está aqui, ó. Esse 1 que está aqui é esse 1 daqui. Tá? Então, é ou exclusivo do valor do bit 0 da variável val, que é x0 ou exclusivo x1, ou exclusivo o bit 2 da variável x. Então, no geral, fica x0 ou exclusivo x1 ou exclusivo x2. Tá? Que vai dar esse número 0 aqui. Aí eu tenho que fazer o deslocamento da variável x de novo, né? Mais um bit para a direita. O valor que ficou agora é esse aqui. Né? E aqui ele já até pulou uma etapa, né? O x é diferente de 0, né? O x ali vai ser diferente de 0, e eu vou entrar na rodada 4 aqui, na minha rodada 4. Então, eu vou calcular de novo o exclusivo de val com x, né? E agora, se a gente for analisar o bit 0 de val, mesma coisa, né? É o bit 0 que estava anteriormente, que era o x0 ou exclusivo x1 ou exclusivo x2, ou exclusivo com este valor aqui, ó. Este valor. Que valor é esse aqui? Que bit é esse aqui? É esse bit aqui, ó. É o 0, 1, 2, 3. É o bit 3 da variável x. Então, o val 0 aqui vai ser o x0, ou exclusivo x1, ou exclusivo x2, ou exclusivo x3. Tá? E eu vou lá e desloco o valor do x mais uma posição à direita, né? Novamente, o x é diferente de 0, eu vou iniciar mais uma rodada. Né? Vou começar fazendo o exclusivo de val com x aqui. De novo, esse bit aqui ele vai ser o bit 0 que estava calculado aqui, x0, ou exclusivo x1, ou exclusivo x2, ou exclusivo x3, ou exclusivo esse cara aqui. Esse bit aqui é esse bit 1 aqui, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, é o x4. Então, esse bit 0 aqui, no val 0, ele vai ser x0, ou exclusivo x1, ou exclusivo x2, ou exclusivo x3, ou exclusivo x4. Em seguida, o x vai deslocar uma posição para a direita, ele vai zerar, e na hora que eu for testar aqui a expressão teste do loop, ele não vai entrar no loop, dentro do corpo do loop de novo, porque o x agora é igual a 0. Bom, para que eu fiz isso tudo, né? O que eu entendo disso tudo? Se a gente olhar para o bit 0 da variável val, ele é dado por esse bando de ou exclusivo aqui. O que a gente consegue analisar a partir desse bando de ou exclusivos aqui? Bom, se o número de valores 1 no bit x for par, o que vai acontecer? Bom, eu vou pegar pares de operações de ou exclusivo aqui, né? Um ou mais pares de operação de ou exclusivo, onde eu vou ter um valor ou exclusivo com outro valor sendo 1 ou exclusivo 1. Tá? Porque se eu tenho um número par de 1s, eu consigo pegar esses pares de 1 e calcular o ou exclusivo entre eles, porque aqui eu estou calculando o ou exclusivo de todos os bits do valor do número x. Tá? No final das contas, o bit 0 aqui, ele é dado pelo ou exclusivo de todos os bits da variável x. Né?
Então, se eu tenho um número de bits 1 par, né, um número par de bits 1, eu posso pegar esses bits 1 para par e fazer o ou exclusivo deles para par. Tá? Então, vamos supor que os bits 1 fossem o bit 0 e o bit 4. Eu poderia trocar a ordem dos ou exclusivos aqui. O ou exclusivo tem essa propriedade, né, de comutatividade. Então, eu poderia pegar e fazer o ou exclusivo de x0 com o x4 e depois fazer o ou exclusivo com o restante. Né? Só que quando eu pego pares de ou exclusivo onde os dois operandos são 1, o resultado é 0. Então, se o número de uns ele for par, isso significa que eu vou pegar tantos quanto forem os pares e vai sobrar um valor, pode sobrar um valor, né, se o número de bits for ímpar, né, e esse valor vai ser 0. Então, por exemplo, se o número de bits for par aqui, eu vou pegar, vamos supor que esses dois caras aqui sejam, o x0 e o x1 sejam os dois, sejam 1, né, e o x2 e o x3 também, os dois são 1. Então, eu tenho 4 bits 1 aqui, portanto, o número par de bits 1. Se eu fizer um ou exclusivo 1, vai dar 0. Ou exclusivo 1 ou exclusivo 1 vai dar 0 ou exclusivo 0, que é 0. E o x4 era 0. Tá? Agora, a gente poderia pegar também um par só. Imagina que só o x0 e o x1 o valor deles é 1. Né? Então, daria 1 ou exclusivo 1, que daria 0. Só que daria 0 ou exclusivo 0, porque o x2 é 0, né? Ou exclusivo 0, porque o x3 é 0, ou exclusivo 0, porque o x4 é 0. Aí seria um ou exclusivo de vários zeros, que daria 0 também. Então, o que a gente consegue concluir disso? Quando o número de uns no meu número x aqui for par, o bit menos significativo da variável val, ele vai estar 0. Tá? Agora, vamos pegar uma situação onde o número de uns ele é ímpar. Né? Se o número de uns é ímpar, então, por exemplo, vamos supor que o x0 seja 1, o x1 seja 1 também, e o x2 seja 1. Né? Então, a gente vai ter um 1 ou exclusivo 1 dando 0, só que 0 ou exclusivo 1 que dá 1, ou exclusivo 0 que vai dar 1, com ou exclusivo 0 que vai dar 1 também. Então, em suma, se o número de bits 1 no número x for ímpar, invariavelmente, o valor do bit 0 da variável val, quando terminar a execução do meu loop, né, ele vai estar 1. Tá? Então, sempre que o número de bits 1 for par, o bit 0 da variável val vai dar 0, e sempre que o número de bits 1 do número x for ímpar, o bit 0 da variável val vai dar 1. Tá? E aí, se você olhar o retorno aqui, na hora que ele dá o return, ele faz o retorno aqui justamente da variável val com o valor 1. Né? Então, se a gente pegar a variável val ali, do nosso exemplo, né, que o valor dela era 11011, e eu fizer um end, né? Eu sempre me enrolo na hora de fazer esse operador de end aqui. E eu for fazer o end com o valor 1 é isso aqui, ó. Na hora que eu fizer esse end, esses carinhas aqui, esses bits aqui, o resultado da operação de end para esses bits aqui, ó, vai ser 0. Isso aqui tudo vai zerar. E aqui o resultado vai ser exatamente o valor do bit que está aqui. Tá? Se aqui tiver 1, end 1, o resultado é 1. Se aqui tiver 0, end 1, o resultado é 0. Então, o valor que eu vou ter, no fim das contas, que eu estou retornando, é o valor do bit menos significativo de val. Se o bit menos significativo de val for 1, eu vou retornar 1. Se o bit menos significativo de val for 0, eu vou retornar 0. Então, o que ele está retornando para mim é 0 se o número de bits 1 na variável x for par, ou 1 se o número de bits 1 na variável x for ímpar. Tá?
calcular o número de bits 1, dizer se o número de bits 1 na variável é par ou ímpar, significa que a gente está calculando a paridade do valor. Então, essa função A, ela poderia ser renomeada como uma função que calcula a paridade, né? Paridade do número x. Né? Então, no fim das contas, é basicamente isso que ela calcula. Ela vai retornar 0 se o número de bits 1 no x for par e 1 se o número de bits 1 em x for ímpar. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui enfim, é a mesma coisa, né, que a gente chegou à conclusão. Bom, e agora a gente vai falar da implementação do loop for, tá? Bom, a implementação do loop for ela é muito parecida com a implementação do loop while. Então vamos olhar aqui para o loop for. O que é o loop for no fim das contas, né? O loop for ele condensa várias coisas dentro de uma construção só. Então ele tem aqui uma expressão de inicialização, ele tem uma expressão de teste e ele tem uma expressão que vai fazer a atualização da variável de controle do loop for. Tá? E aqui dentro ele vai ter o corpo do loop. A gente pode olhar o comportamento do loop for entendendo isso como um while, onde a gente, antes do while, tem a expressão de inicialização. Né? A gente, dentro aqui do teste do while, é a expressão teste, que estava aqui. A gente tem o corpo do loop for, e logo depois do corpo do loop for, a gente tem a expressão de atualização. Então, isso aqui pode ser entendido como esse tipo de while aqui, que está aqui embaixo. Tá? Depois que eu traduzir do for para o while, eu posso usar um processo de tradução, né, de compilação do while que a gente viu anteriormente. Tanto faz se é o jump to middle ou o jump to middle ou o guarded do. Tanto faz um ou outro, você pode utilizar aqui para fazer a tradução do while para ter, enfim, a implementação aqui usando o goTo. Né? Então, lembrando que a gente sempre vê a implementação usando o goTo, porque ela fica um pouco mais parecida com o resultado que a gente vai ter em assembly. Tá? Então, eu peguei do loop for, traduzi isso para o while, e aí do while eu estou traduzindo para goTo usando o jump to middle aqui nesse caso. Então, eu tenho a minha expressão de inicialização, né, que está aqui antes do while, e aí logo depois vem o que a gente tem do while. Né? O while é basicamente isso aqui, né? Daqui para cá. Aí, como é jump to middle, aqui eu dou um goTo para teste, né? Aqui eu já vou dar um goTo para o teste, para testar a condição, para ver se eu entro no corpo do loop ou não. Se a condição de teste for bem sucedida, eu vou fazer um loop aqui para o corpo do loop, vou executar o corpo do loop e logo depois a gente tem a expressão de atualização da variável de controle que está aqui. Tá? Eu também posso fazer o guarded do, né? Então eu tenho a expressão de inicialização aqui de novo, mesma coisa. E aí aqui eu vou ter o meu teste, né, para ver se eu vou para dentro do corpo do loop ou não. Então, se o meu teste, a minha expressão teste não for bem sucedida, ele dá um goTo done e aí finaliza, não entra no loop. Né? Por outro lado, se a minha expressão teste for bem sucedida, esse if vai dar false, né? Ele não vai entrar no if e vai executar o corpo do loop e depois ele vai executar a instrução de atualização, né, da variável de controle e depois ele vai testar de novo a expressão teste. Se ela for bem sucedida ainda, ele volta para o início do corpo do loop. Tá? Então, aquele esqueminha do guarded do que a gente já viu antes. Então, aqui tem um exemplo de uma função cálculo fatorial, que a gente já viu antes, né, usando for. Então, a gente tem a inicialização da variável de controle. Né, eu começo com i igual a 2. Eu tenho o teste que eu vou fazer para saber se eu continuo no corpo do for ou não, i menor ou igual a n. E eu tenho a atualização da variável de controle, ou seja, estou incrementando a minha variável de controle, somando mais 1 nela. Né? Enquanto o i for menor ou igual a n, eu faço o result vezes igual ao valor de i, e no final eu retorno o result. Eu vou pegar esse for aqui e eu vou converter ele para um while. Né? Então eu tenho aqui a minha inicialização, tá aqui em cima, tá? Que é o i igual a 2.
Eu tenho essa inicialização long result igual a 1, já tinha aqui em cima, né? Então eu mantenho, né? E aqui está o meu while. Eu coloquei a expressão teste do for, que era essa aqui dentro do while, i menor ou igual a n. Dentro do corpo do while, eu tenho o corpo do for, que é result vezes igual i, né? Que está aqui. E logo depois eu tenho a minha instrução de atualização, que é esse ++ que está aqui. E aí, a lógica desse for é a mesma lógica desse cara aqui usando o while. Tá? A partir do momento que eu já sei, eu já tenho a conversão aqui usando o while, eu posso fazer uma etapa adicional e ir para o goTo, usando, por exemplo, nesse caso aqui, o jump to middle. Né? Então eu tenho aqui o long i igual a 2, a inicialização da variável i, o long result igual a 1, normal, né, que a gente já tinha antes, e agora vem a implementação do while. Como é que eu faço? Dou o goTo para teste, né? Então ele vai... Faltou colocar faltou colocar o label, né? O teste está aqui, né? Isso aqui seria o teste. Então ele daria um goTo para teste, né? Se a expressão teste for bem sucedida, ele vai para dentro do loop e executa o corpo do loop, depois atualiza a expressão, enfim, atualiza a variável i, né, incrementando ela, depois vai testar de novo para ver se ele faz o loop de novo para dentro, se ele vai fazer o goTo para dentro do loop de novo e ficar executando o loop dessa maneira. Tá? Então é um processo de tradução desde o for até chegar no goTo, né? E aí finalmente do goTo a gente tem a implementação em assembly, né, que é muito parecida. Esse cara está fazendo um move movendo 1 para EAX, né, que seria essa instrução aqui. Esse outro cara aqui, essa outra linha aqui, está movendo 2 para EDX, que seria isso que está aqui. E depois ele dá um jump para L8, que é o jump para o teste, né, jump to middle, né, também implementação usando o jump to middle. Vai fazer uma comparação de RDI com RDX, né? E vai fazer um jump LE, ou seja, ele vai pular para L9 se o valor de RDX for menor ou igual ao valor de RDI. RDX, a gente já viu que é o valor que ele moveu 1, que é o result, e RDI é o N. Então ele está indo para cá, ele está fazendo esse jump para cá, se o valor de RDX, que é result, né? Se result for menor ou igual ao N, né? Que é esse teste que ele colocou aqui, exatamente o teste que ele colocou aqui. E aí, enquanto for menor ou igual a N, ele vai ficar fazendo esse loop que está aqui. Tá? Então, esse é o processo de tradução do for até chegar no código em assembly. Bom, deixar um exercício aqui para vocês fazerem. Esse eu não vou dar a resposta, vou deixar aí como exercício para vocês fazerem em casa, né? Escrever uma função em C utilizando o loop for, que gere os 10 primeiros números da sequência de Fibonacci. Tá? Se você não sabe o que é a sequência de Fibonacci, dá uma pesquisada aí no Google que você vai entender. Em seguida, traduz o loop for para while e, por fim, compile a função resultante utilizando a estratégia guarded for. Tá? Então, o que ele quer é que você gere o guarded for. Quer dizer, que você gere o resultado lá com goTo, né? Utilizando a estratégia guarded for. Tá? E a gente tem mais um exercício. A gente tem mais um exercício aqui, que é o seguinte: o código assembly abaixo foi obtido a partir da compilação do código em C. Então eu tenho o código em C aqui, compilei e gerei esse código em assembly. Sabendo disso, analise o código em assembly e faça o que se pede. Letra A. Com base no código em assembly, preencha o restante do código em C. Então quer que a gente complete o código em C baseado no que a gente está lendo aqui em assembly. Letra B. Explique por que não há um teste inicial antes do jump, né, no caso de um guarded do, ou um jump inicial para o teste do loop, no caso de um jump to middle. Ou seja, a implementação desse for, quando a gente vai analisar esse código aqui, ela não está nem usando o guarded do, nem um jump to middle. Tá? Então eu não estou utilizando nenhuma das duas estratégias da implementação do while. Né? E aí ele está querendo que você explique por que isso está sendo feito dessa forma.
E a letra C, explique com suas palavras o que a função fumB faz. Então eu vou dar, para o vídeo aí, tenta resolver esse exercício, depois volta e a gente vai fazer a análise juntos, tá bom? Vai lá. Bom, vamos voltar aqui então e vamos fazer, vamos analisar esse código assembly aqui, tá? Bom, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele primeiro está movendo o valor 64 para EDX. Eu ainda não sei quem é a EDX, mas eu vou supor, por enquanto, que esse registrador EDX é onde está a variável i. Né? Então, o que ele está fazendo aqui, na verdade, é i igual a 64. Tá? E aqui ele está movendo o valor de 0 para EAX, né? Então, o que eu estou supondo aqui é que isso aqui é val igual a 0. Né? Então, isso aqui é val igual a 0, o que me diz que o registrador RAX está associado com a variável val e eu estou supondo o registrador RDX está associado com a variável i. Tá? Então, vamos continuar olhando. Ó. Aqui, se a gente for... Bom, a partir daqui a gente começa a executar esse ponto aqui. Né? Você vai ver que ele vai executar várias instruções aqui e vai fazer um jump, tá vendo? Para L10. Então, esse cara está fazendo um jump para cá. Ó. Esse cara está fazendo um jump para cá. Isso é um indicativo de que está rolando um loop aqui. Tá? Então, isso aqui, muito provavelmente, é a implementação do loop for. Né? Beleza. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está movendo o valor de RDI para RCX. RCX a gente ainda não sabe quem é. A gente ainda não conseguiu descobrir quem é RCX. Né? Vamos chamar RCX de T. Então, isso aqui é T igual ao valor de RDI, que é X. Lembra que o primeiro parâmetro aqui da função está sempre associado ao RDI. Vou até colocar aqui, ó, RDI, variável X. Tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um AND. Tá? Eu vou fazer um AND aqui de SX, né, com o valor 1. Então, isso aqui vai ser T igual a T AND 1. Só que o T é X, então isso aqui é a mesma coisa que X AND. Meu E comercial é sempre horroroso. Tá, finge que isso aqui é um E comercial de AND, tá? Então, X AND 1. É isso que ele faz ali. Tá? Depois ele vai fazer um ADQ RAX, RAX. Então, ele está somando RAX duas vezes, né? Então, basicamente, ele tá, RAX aqui é o registrador I. Então, aqui ele está fazendo I igual a I vezes 2, né? Ou I igual a I mais I. Mas aí, basicamente, isso aqui seria a mesma coisa que multiplicar o I por 2. Né? E aqui ele está fazendo um OU, né, de RCX com RAX. Então, aqui ele está fazendo I é igual RCX. Quem é RCX? É o T, que a gente, enfim, está usando o T, né? Só que o valor de T aqui é X AND 1, né? Então, é X AND 1, né? Ou RAX, que é o I, né? Que é I vezes 2. I vezes 2, né? Na verdade, eu não vou colocar I vezes 2, não. Vou colocar só I aqui. Que é I. O valor de I. Pronto.
Então, I é igual a X end 1 ou I. É basicamente isso que ele está fazendo aqui. Depois, ele faz um shift de RDI, né? Ou seja, da variável X. De novo, ele faz um shift para a direita. Como ele não está especificando o número de posições, eu estou fazendo um shift de uma única posição. Estou dando um shift de uma posição só. Então, isso aqui vai ser X igual a X... shift uma posição para a direita. Né? Depois ele subtrai um de RDX. A gente já sabe que RDX é I. Né? Então ele faz I igual a I menos 1. E aí o que acontece aqui? Essa subtração aqui vai alterar as flags lá, né? O registrador de condições. Né? Por isso que ele não está usando um CMP nem um teste aqui. Ele está usando essa própria instrução aqui de subtração para alterar os valores dos registradores de condição e ele testar aqui. Então ele está testando um NE. Né? Bom, o que vai acontecer? Se RDX for igual a 1, na hora que eu fizer essa subtração, né? O zero flag vai ser acionado, porque isso aqui vai dar 0. Agora, se o RDX não for igual a 1, o zero flag não vai estar setado como 1, ele vai estar setado como 0. Né? Então, o que esse cara está testando? Esse cara basicamente está testando se RDX é diferente de 1, se ele não é igual a 1. Então, se RDX não é igual a 1, eu vou aqui para o move key. E o RDX é o I. Então, o teste que ele está fazendo é se I é diferente de 1. Tá? Se I é diferente de 1. Aí ele vai fazer o jump. Né? Bom, então eu já consegui analisar algumas coisas aqui. Tá? Primeiro, eu sei que esse campo aqui é o campo de inicialização da variável I. Então isso aqui é I igual a 64. Né? Aqui eu sei que é a expressão de teste. Né? Então é I diferente de 1. E eu sei que aqui é a atualização da variável I, que é feita aqui embaixo, que é I menos menos. Subtração de 1 da variável I. Tá? E o corpo do for é basicamente, ele é basicamente isso que está aqui. Ó. I igual a I vezes 2. Né? Então ele tem um I igual a I vezes 2. E ele também tem uma outra instrução. Espera, deixa eu ver uma coisa aqui. I igual a I vezes 2. Isso. E aí ele depois tem uma outra instrução que na verdade é uma instrução só, né? Que a gente pode escrever dessa forma aqui, né? X end 1, né? Ou I vezes 2. Então isso aqui já resume todo esse imbróglio aqui. Eu já resumi numa única instrução aqui. E aí depois ele faz o deslocamento de uma posição de X, né? Então também tem X deslocamento igual a 1, que é equivalente a isso que a gente fez aqui, X igual a X maior 1. Isso aqui é a mesma coisa, né? E o I igual a I menos 1 ele já está fazendo aqui em cima. Então são essas duas instruções aqui, tá? Agora tem um detalhe aqui que é o seguinte, depois vocês vão ver no gabarito mesmo, né? Esse I vezes 2 aqui, na verdade, não é bem I vezes 2, né? Esse I vezes 2 aqui é só um jeito espertinho do assembly calcular o shift. Ele calculou o shift usando uma instrução de soma, né? Porque basicamente o que acontece? Quando você desloca para a esquerda, quando você desloca um número para a esquerda, você está multiplicando esse número
por 2 elevado ao número de deslocamentos à esquerda que você faz, né? Então, I vezes 2 é a mesma coisa que I deslocando uma posição para a esquerda. Isso é a mesma coisa que multiplicar o I por 2. Né? Então, esse I vezes 2, na verdade, é I shift 1. Tá? Mas isso só vai perceber depois quando você for analisar o código efetivamente do programa. Tá? Aí a letra B ele pergunta para que você explique por que não há um teste inicial antes do jump. Né? Eu não faço nem um guarded do e nem um jump to middle. Então, se você olha aqui, vindo depois da inicialização, eu já caio direto dentro do corpo do loop. O loop está aqui, ó, isso aqui é o loop. Né? Eu já caio direto dentro do corpo, eu não faço um teste inicial. Então, isso aqui está com mais cara de do while do que de while, vindo de um for. Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque o teste que ele faz aqui, esse teste aqui, é de I diferente de 1. Tá? I diferente de 1. O que acontece? Inicialmente, quando você vai começar a executar o corpo do for, você inicializa a variável I na mão como 64. Então, quando o loop começa, não existe a menor possibilidade do valor de I ser igual a 1. Do valor de I acontecer dele ser igual a 1. Não tem como isso acontecer. Tá? Por que não tem como isso acontecer? Porque ele começa em 64. Não tem como. Eu já coloco o valor 64 nele. Então não tem como ele ser igual a 1. Ele sempre vai ser diferente de 1 quando o loop for começar. Então, nesse caso, o for ele vira um do while, porque eu executo o corpo do loop uma vez pelo menos, porque o i igual a 64 inicial faz com que o meu teste passe. Ele executa o corpo do loop e depois vai testar de novo para ver se i continua sendo diferente de 1. Então, eu não tenho o jump aqui para o teste ou um teste anterior aqui guardando o do while, porque eu não preciso. Na verdade, o compilador ele foi esperto o suficiente para ver que isso aqui podia ser implementado usando um do while e ele foi lá e implementou usando um do while. Por isso que eu não tenho um jump aqui para o teste ou então um jump to middle aqui, né? Nem um guarded do, nem o jump to middle aqui no código em assembly. Porque o compilador ele foi esperto o suficiente para entender que ele podia implementar o for usando um goto. E aí ele não precisou ir mais além. Tá? Fazer nada dessas coisas que ele está falando aqui. A letra C, explique com suas palavras o que a função fumB faz. Então, nesse caso, vou dar uma avançada aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Eu fiz o ou com i. Né? O i, minha variável i, rapaz, eu fiz errado aqui. A minha variável i é o edx. Então vamos consertar aqui. O r é x. O r é x é a variável val. Então isso aqui é val igual a val vezes 2. Né? Aí eu estou fazendo rcx com rax. Né? O rcx a gente já associou, a gente é uma variável temporária, né? O rcx ele estava carregando que valor? Esse valor aqui, x end 1, né? É o rcx. Então, quando eu faço esse OR aqui, é o x, aqui não é o i, né? É o val. Val é o val igual ao x end 1 ou exclusivo, o valor de rax, né? Que ou exclusivo não, desculpa, ou, né? O valor de rax, que é val. Então, isso aqui não é i, é val também. Então, alterando aqui o código, né, para ele ficar batendo com o valor que estava certo, né? Isso aqui, na verdade, é val igual a x end 1 ou val.
Na verdade, val vezes 2, né? Que é o valor que está ali. Val vezes 2. Como eu falei para vocês, esse val vezes 2, a gente pode, em vez de escrever val vezes 2, a gente pode fazer val shift à esquerda de uma posição, que é a mesma coisa que val vezes 2. Né? Depois o deslocamento aqui do x normal. Que é o que ele está aqui. Né? Val, deslocamento de uma posição para a esquerda, ou x end 1. Então, o que ele pergunta na letra C? Ele pergunta o que esse código aqui faz, no fim das contas. Né? Acontece que eu não vou fazer o chinês igual eu fiz no outro exercício, né? E aí vocês podem fazer o chinês aí por conta de vocês. Mas o que esse código aqui efetivamente faz é espelhar os bits da variável x. Então, por exemplo, se a variável x é 1, 0, 1, 1, a função vai retornar aqui no valor val, né, o valor 1101. Então, ele pegou os bits que estavam mais para a direita e jogou para a esquerda. Então, ele está espelhando os bits da variável x. Bom, então, continuando, pessoal, vamos para mais um exercício aqui. Esse exercício ele vai mostrar para vocês um probleminha no nosso processo de conversão, né, do loop for para o while que a gente viu antes. Né? Então, o que ele fala para você no loop while? Que você tem que converter esse for aqui, jogando a inicialização para fora do for, né? Deixando o teste, transformando o for no while, deixando o teste aqui no while e o i++ para depois do corpo do for. Né? Só que isso gera um problema quando a gente tem o continue. Tá? Então, o que ele fala? O que ele pede para você? Para você escrever o código correspondente à tradução do loop for para o loop while, conforme apresentado na aula. E aí ele pergunta qual é o problema que a gente poderia encontrar nessa conversão, nessa tradução. Né? E a letra B, como é que a gente poderia substituir o continue por um goTo de forma que a gente garanta que o loop while tem o mesmo comportamento do loop for. Então, basicamente, você tem que transformar isso aqui num loop while e olhar, analisar o código para ver qual o problema que a gente encontraria nesse caso. E aí ele pede para você corrigir esse problema usando um goTo no lugar do continue que está aqui. Lembrando que o continue, quando o código encontra o continue, ele vai voltar para o início do loop. Então, ele não vai executar essa instrução sum mais igual a i aqui. Quando na hora que ele bate no continue, é como se ele fizesse um goTo para testar a expressão, para testar a condição de novo, para entrar no loop do for. Ele volta daqui, ele não continua aqui fazendo sum igual sum mais 1, mais i, aliás, como ele está fazendo aqui. Então, para o vídeo aí, tenta fazer por conta própria, depois volta para a gente analisar juntos. Vai lá. Bom, então vamos lá. Então, esse aqui é o correspondente da tradução aqui do loop for para o while, né? Eu peguei o i igual a 0 e joguei para cá para cima, né? Fazendo a inicialização antes do while. O teste do for entrou aqui no teste do while. Coloquei o corpo do loop for, né? Então isso aqui é o corpo dele. E depois a expressão de atualização da variável de controle que está aqui embaixo. Então fiz a tradução no modelo 1 tradicional que a gente viu até agora do loop for. Qual que é o problema que a gente tem com esse código aqui? O problema que a gente tem com esse código é o seguinte, vamos começar a analisar o código. Né? O i é igual a 0 inicialmente, então na hora que eu for fazer o teste do while aqui, ele vai entrar, porque 0 é menor do que 10. Aí ele vai fazer 0 end 1. Né? Quando ele fizer 0 end 1, o resultado dá 0. Né? Como dá 0 é falso, ele não vai executar o continue. Ele vai vir para cá para baixo, vai fazer sum igual a sum mais 1. Então, o valor da soma, o valor da minha variável sum vai ficar igual a 1, né? Porque era 0, soma mais... Ele somou... Aliás, vai ficar igual a 0, né? Porque eu estou somando i. Então, sum vai ser igual a 0, né? Porque o valor de i é 0. E o i, eu incremento ele igual a i a mais 1, né? Então, o valor de i era 0, então agora ele é 1. E aí eu vou voltar aqui para o teste do while. Quando eu voltar para o teste do while, o valor de i é 1, é menor do que 10, ele vai entrar. Ele vai fazer o if aqui. Só que agora o i ele é 1
end 1 vai dar 1. Então, vai dar verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui no corpo do if, né? E vai dar um continue, ou seja, ele vai pular tudo que está aqui embaixo e vai vir para cá para cima. O que vai acontecer? Eu não vou atualizar a variável i. E aí ele vai ficar fazendo essa execução aqui, né? Ele vai ficar caindo aqui dentro desse continue aqui eternamente, porque a variável i não é mais atualizada. Então a gente tem um problema aqui de loop infinito. O meu programa ele vai ficar em looping aqui e nunca vai terminar, porque a variável i aqui não é atualizada. Então a gente gerou um loop infinito. E a letra B, ele pede para você dizer como é que você resolveria esse problema do loop infinito, né? Fazendo uma troca aí do continue por goTo. Então, repara, o objetivo desse continue é impedir que eu execute essa linha que está aqui. Tá? Mas depois que eu der o continue, eu quero executar essa i++ para não causar o loop infinito. Então, se ao invés de dar um continue aqui, eu der um goTo, se eu fizer um goTo para update, né, e criar um label update aqui, aonde esse i++ faz parte, né, ele vai simplesmente dar um goTo para cá, vai fazer o i++, depois vai voltar lá para o teste do while, sem executar o sum mais igual a i. Então, o resultado é esse cara que está aqui, né? Eu, em vez do continue, eu fiz um goTo para update, aí ele vem para cá, atualiza a variável i e depois vai para testar o while de novo. Aí eu matei o continue, eu matei o loop infinito que a gente tinha antes, e eu ainda não executo o sum igual a sum mais i, no caso de i end 1 dá um valor diferente de 0. Né? Beleza? Então tem que tomar cuidado quando a gente tiver um continue na brincadeira, porque esse continue aqui ele tem que virar um goTo depois para a gente evitar loop infinito. Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais esse pedaço, né, do trabalho com assembly, né, que foi a implementação dos loops. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente implementa operações, né, instruções de switch em assembly. Tá bom? Então espero vocês na próxima. Até lá, um abraço.